De volta com o Jornal da Gazeta e está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre os programas habitacionais do Estado de São Paulo. Eu estou aqui, vou conversar com o Flávio Amari, que é secretário estadual de Habitação e presidente também do Fórum Nacional de Secretários de Estado da Habitação. É isso, Flávio? Boa noite, Denise. É um prazer participar com vocês aqui no Jornal da Gazeta. Bom, em um dos principais programas, aliás, a gente tem várias iniciativas no sentido de regularizar imóveis no Estado de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo também tem um programa específico em relação a isso, mas é uma forma de conseguir dar a documentação para a população. É isso, da casa própria? Nós temos convênios com mais de 500 municípios do estado de São Paulo. O programa Cidade Legal, que é um programa de regularização fundiária. Um programa que, em parceria com os municípios, pega aqueles imóveis que por 10, 20, 30, 40 anos ainda estão em situação irregular, cumprindo todo o rito legal, obedecendo a legislação federal, fazemos a regularização dos imóveis, entregando para essas famílias um registro, a matrícula do imóvel registrada em cartório, dando a legalidade para aquela propriedade e para essas famílias que esperam por décadas, Denise. É uma ação importante e que mais de 500 municípios são conveniados. Agora, que tipo de imóvel? Imóvel construído em área que podia ter algum problema, que não tinha registro desde o início da construção? Qual o tipo de regularização? Nós temos 10, 11 milhões de domicílios no estado de São Paulo. 3 a 4 milhões de domicílios não têm a matrícula registrada em cartório. Nada. Então, o programa Cidade Legal tem esse objetivo. E é uma ação também de diminuição do déficit habitacional. Mas, a hora que você faz a regularização, também possibilita outras ações de saneamento, de infraestrutura e até a vontade das famílias de melhorar a sua condição da habitação. Porque quando tem a matrícula, o reconhecimento do estado da propriedade também tem um incentivo para fazer investimentos na sua propriedade, além de possibilitar também a venda através de um crédito imobiliário, dar dignidade, cidadania para essas famílias. Então é uma ação que tem vários impactos positivos. Diminuição do déficit, impacto social, econômico e também fomentando a economia. Então é um trabalho que nós temos buscado fazer, uma ação de incentivo e fomentando muito a regularização desses imóveis no estado. Agora tem imóveis que estão em áreas irregulares mesmo, que não tem condição de ficar, áreas de preservação. Nesse caso, como é que o estado lida com essa situação? Porque não dá para regularizar. Sim, tem limitações legais. Exatamente. E nós temos que fazer daí a remoção dessas famílias e buscar construir soluções habitacionais para o atendimento dessas famílias. Ou seja, o programa Cidade Legal ele tem uma ação respeitando a legislação federal, passa pela aprovação dos órgãos ambientais, dentro de um levantamento planaltimétrico, um cadastro social e respeitando a legislação para que a gente sim faça a remoção quando for o caso. E como é que se concilia a legislação do Estado, que é essa iniciativa da Secretaria, com a regularização nas próprias prefeituras? Porque tem regularização também diferenciada, eles passam, por exemplo, a pagar IPTU. Né? Como é que se lida com essa diferença de legislação? É uma legislação federal, a nova lei de regularização é 13465 e essa legislação que regra hoje todos os critérios e as limitações que existem, mas é uma legislação muito positiva, que acelerou o processo de regularização fundiária. E o Estado tem a autonomia e faz o convênio com os municípios para que, identificando núcleos, faça essa regularização em cada um desses núcleos. Nós temos hoje quase 1 milhão de imóveis sendo regularizados no estado de São Paulo. Alguns mais difíceis, outros mais fáceis, mas a todo dia nós estamos entregando matrículas e imóveis registrados nos municípios do estado de São Paulo. É uma ação importante do governo e que consta no programa do governador João Dória. Agora, por que tem essa entrega? Como é que é feito? Como é que é o processo para regularizar? Faz o levantamento planaltimétrico de forma muito resumida. Um levantamento planaltimétrico faz as exclusões das áreas que são as áreas ambientais, com dificuldade, com limitação legal, um cadastro social para identificar as famílias que estão em determinadas áreas naquele perímetro. Dentro desse todo o rito, aprova em áreas que são importantes, que são necessárias de aprovação e emite um documento que chama DECUA. Com esse documento, que é a Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental, leva ao registro ao cartório, que faz de forma gratuita, ou seja, as famílias não pagam por isso, e nós entregamos esse papel, que é a matrícula, o registro do imóvel no cartório, para cada uma dessas famílias. Às vezes em eventos onde a gente faz esse evento, às vezes até de forma administrativa, mas o importante é atender a população e principalmente com custo zero, com impacto social e também econômico, porque é verdade também, as famílias quando recebem a propriedade também têm responsabilidades, inclusive tributárias com essa propriedade. É a cobrança do IPTU. Agora a iniciativa então é do Estado, não é
a pessoa, por exemplo, se a pessoa mora com imóvel irregular, que não tem registro, ela pode tomar a iniciativa de pedir essa regularização sem ter o custo, por exemplo, de registro em cartório, sem ter toda a burocracia para regularizar? Não, é uma ação que envolve a Secretaria da Habitação dentro do programa Cidade Legal, conveniada aos municípios. Tem município que pode fazer isso com alguma autonomia de forma única, mas a parceria com o Estado é importante, porque a gente tem já a expertise, o know-how, sabe como fazer a regularização. Por isso, conveniado com mais de 500 municípios do Estado de São Paulo, 522 municípios conveniados. Agora, e para quem quer ter uma casa própria, o programa Nossa Casa, como é que está sendo encaminhado no Estado? Muito importante. Nós lançamos no final do mês de setembro, com a primeira fase com mais de 25 mil unidades. No próximo dia 2 de dezembro, já é o prazo para as primeiras 7.200 unidades, as empresas já participando de um credenciamento, para a gente começar já com essas 7.200 unidades e as inscrições vão ser abertas logo depois desse credenciamento feito no dia 2 de dezembro em mais de 70 municípios. Então, é uma ação importante do governo que busca trazer terrenos disponíveis, preferencialmente nas áreas já centrais e com infraestrutura já instalada, ou seja, evitando conjuntos habitacionais nas periferias e trazendo esses conjuntos para dentro da malha urbana de equipamentos públicos e que a gente possa, em parceria com o município, o governo federal, o Estado e também trazendo o investimento privado, a gente possa fomentar a produção habitacional e esse é o conceito do programa Nossa Casa do governo de São Paulo. Agora, junto com Minha Casa Minha Vida? Sim, é uma parceria junto com a faixa 1,5 e faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, que tem acontecido. Está fora o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, diminuiu muito, o governo federal tem dado sinais de diminuição muito forte, mas existe sim a possibilidade de encontrar caminhos e parceria, como a gente tem feito, no faixa 1,5 e no faixa 2, onde o Estado entra com o subsídio, somando ao subsídio do governo federal e trazendo investimento privado em terrenos disponíveis, seja dos municípios, seja do Estado. É um programa novo que nós lançamos aqui no governo com esse intuito, de fomentar a produção habitacional no estado de São Paulo. Agora aí tem inscrição, a pessoa se candidata para poder ter acesso a esse financiamento, aos programas, é esse o caminho? Sim, tem algumas modalidades. Nossa Casa CDHU, as inscrições vão ser feitas pelo próprio aplicativo da companhia, que é ligado à Secretaria da Habitação, nos municípios, são mais de 70 municípios nessa primeira etapa. Aí é o estado todo? O estado inteiro, são mais de 70 municípios, e também tem o próprio site nossacasa.sp.gov.br, onde as pessoas podem registrar um interesse em participar. E quando tiver um empreendimento naquele município, e as pessoas podem daí sim fazer a inscrição para aquele empreendimento. Agora, falar pela tua experiência na área imobiliária, como é que você vê esses cortes que o governo vem sinalizando no Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida é um programa que teve muito sucesso, que vem ajudando a alavancar uma recuperação do setor da construção, mas o governo, qualquer programa de redução de gastos, de ajuste das contas, ele coloca lá Minha Casa Minha Vida. Você vê alguma outra alternativa, inclusive pensando no Estado? Não é positivo. Agora, a dificuldade fiscal é bastante grande, a gente tem que reconhecer a dificuldade fiscal, que não é só do governo federal, mas dos estados também. O estado de São Paulo está mais forte, até pelo histórico de gestão e responsabilidade fiscal do passado no estado de São Paulo. Mas é sim ruim para o mercado, na medida em que a gente tendo menos recursos, nós geramos menos emprego e também fomentamos menos a economia. Qual é o caminho? A união e os esforços. Se a gente soma o esforço dos municípios, do Estado e da União também, nós conseguimos atender essa população e é nesse caminho que eu tenho trilhado, inclusive através do Fórum Nacional dos Secretários da Habitação, que congrega todos os secretários do Brasil na área habitacional. Essa interlocução é muito importante para que a gente busque, no diálogo com o governo federal, e parcerias entre o governo federal, o Estado e também alguns municípios. E vocês têm também a parceria público-privada, atuando agora no centro, você falou um pouco do estímulo à construção, ou ocupação em áreas mais centrais, sem colocar na periferia. Faz parte desse projeto? Sim, é um programa que começou na gestão passada, com o nosso vice-governador Rodrigo Garcia, que era o secretário da Habitação, com 3.683 unidades na região central aqui de São Paulo, onde a gente busca, através do investimento privado, ampliar a oferta habitacional nessa região central. Entregamos na semana retrasada 96 unidades na Rua dos Usumões, temos mais 210 para entregar até o final do ano, próximo da Sala São Paulo, aqui na região central de São Paulo, nesses 3.600 unidades, além de outros investimentos,
como uma creche também para 200 crianças no próprio conjunto, a área comercial no térreo e muitos outros investimentos dentro desse conjunto da PPP, que é a Parceria Público-Privada da Habitação. E o imóvel já existia? Como é que é a utilização? Como é que se define o local? É uma parceria com o município de São Paulo, onde definido um perímetro da região central, o município entrega, identificando alguns terrenos, esses terrenos identificados passa para que a empresa possa fomentar, construir dentro do limite de 3.600 unidades, ou seja, é uma parceria também do município de São Paulo, governo do estado, trazendo investimento privado e também financiamento e apoio da Caixa Econômica Federal, ou seja, é a união de todos que a gente consegue fazer mais, produzindo mais, gerando emprego e também dando atendimento habitacional, reduzindo o déficit para essas famílias, principalmente na região central de São Paulo. Agora, Flávio, como é que é a conversa com os movimentos sociais? Porque a gente sabe que já houve muita invasão no centro da cidade, principalmente prédios desocupados, inclusive tem prédios da União que não tem qualquer finalidade, fica aquela disputa jurídica. Como é que vocês estão lidando com isso? Porque dá para notar que houve uma certa trégua em relação às invasões. Nós tivemos aquele caso, aquela tragédia do prédio que pegou fogo no centro da cidade, que lá se discutiu, houve inclusive investigações em relação a pessoas que cobravam dos moradores numa invasão. Como é que vocês estão lidando com essa situação? Diálogo aberto, Denise. Nesta semana eu estive na secretaria, convidei todos os movimentos sociais do estado de São Paulo, mais de 100 movimentos estiveram presentes na secretaria, onde eu dei a oportunidade para que todos falassem, colocando as dificuldades, os programas, os projetos, mas colocando um limite. O governo de São Paulo não pactua, não aceita a invasão de propriedade, seja pública ou privada. O objetivo dos movimentos sociais é o mesmo objetivo do governo, o mesmo objetivo do secretário da Habitação, que é dar atendimento habitacional para as famílias mais carentes, mas dentro do respeito à Constituição e do direito de propriedade. Então nós não vamos aceitar a invasão de terra como sendo um mecanismo, uma ferramenta para negociação. Então o objetivo é mantendo o diálogo, construindo soluções, buscando atender a população mais carente, disponibilidade de agenda com os movimentos, mas limitando e colocando um limite onde o governo de São Paulo não aceitará invasão de propriedade como uma forma de negociação para habitação. Mas aí como é que é feito o cadastramento? Porque tem uma fila, esse pessoal ligado aos movimentos sociais, eles querem moradia. Como é que é feito esse cadastro? De forma justa. Não é justo que a gente atenda alguém porque participa do movimento A, B ou C. Nós temos um sorteio onde é feito em urnas transparentes nos eventos, nós fazemos isso com certa frequência. Quando a gente tem um empreendimento, abre-se as inscrições, as pessoas se inscrevem naquele empreendimento e faz um sorteio. E o sorteio é a forma mais clara, democrática, justa, para tentar atender e buscar atender sempre a população mais carente, dentro de um equilíbrio que existe. Esses sorteios são feitos em praças públicas. Nossa próxima semana eu viajo na região de Franca e fazendo sorteios naquela região, ou seja, é muito democrático o processo e transparente. Não é só São Paulo. Nós não podemos fazer duas filas, uma fila de movimento social e uma fila outra, ou seja, nós temos que ter um critério só, que eu acredito que é a forma mais justa para atender de forma democrática essas famílias que precisam. Então, mas em todos os municípios, isso vai acontecendo ao longo do estado todo? Sim, quando a gente tem um empreendimento numa cidade, numa região, a gente se abre as inscrições e depois é aberta as inscrições e respeitando todo o regramento de morar no município, ter uma renda específica, não ter tido atendimento anterior, essas pessoas se inscrevem e participam de um sorteio. Então, e no sorteio em praça pública, urnas transparentes, de forma muito aberta e democrática. Aqui eu conversei com o Flávio Amari, que é secretário da Habitação do Estado de São Paulo. Flávio, muito obrigada. Obrigado, Denise. Sempre um prazer participar com você aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, Laerte.